Hey, aqui é o Marco, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos chamada English Bases. Com essa série nós queremos te passar a base de tudo que você precisa saber para deslanchar no inglês. Muita gente começa a aprender inglês e fica perdido. Por onde eu começo? Qual é a primeira etapa dessa jornada? E é para isso que nós decidimos então fazer essa série de vídeos English Bases. E nesse primeiro vídeo nós queremos te passar um manual de instruções da língua inglesa. Sabe por quê? Quando a gente começa a aprender inglês, logo de cara a gente vai esbarrar com algumas coisas, com algumas formas da língua funcionar que causam uma certa estranheza na gente. Afinal de contas, a gente ainda não conhece inglês, a gente está acostumado com o português. E essas características da língua inglesa podem ser um problema se você não entende de forma geral, de forma abrangente, que isso faz parte da língua e que você vai encontrar isso ao longo de toda a sua jornada. Então nós separamos aqui 5 pontos, daqueles que a gente acha os principais, que você vai encontrar logo de cara quando você começar a estudar inglês ou retomar o seu estudo de repente, e você, sabendo deles ou estando preparado por eles, você vai ter uma jornada muito mais tranquila. Talvez você encontre aqui alguns itens que você não entende muito bem. Afinal de contas, você está começando ou recomeçando a sua jornada. Não tem problema. Não é para você se prender a detalhes, porque nas próximas semanas a gente vai passo a passo com você, entrando em cada item aí dessa base que a gente quer formar de inglês com você. Aqui é uma visão geral, então tranquilo, se você encontrar alguma palavrinha, uma expressão, algum item gramatical que você ainda não estudou, tranquilo. O importante é que você tenha a visão geral que a gente quer passar para vocês aqui, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para os 5 itens aí desse manual de instruções. Eu te convido a ficar atento para no final do vídeo me contar nos comentários qual deles você mais temia, qual deles era uma maior pedrinha no sapato para você e que agora você venceu, beleza? Vamos lá então, aproveite o manual de instruções do inglês. Então vamos lá, o que eu preciso saber para começar a aprender ou reaprender inglês? O primeiro item que a gente quer destacar aqui é: o que eu leio não é o que eu falo. Isso aqui é algo muito importante com relação ao inglês, que logo de cara o aluno esbarra e pode ser um pouco estranho. Por quê? No português, a gente confia muito naquilo que a gente lê, na verdade. Cada letrinha tem um som muito mais padronizado do que no inglês. No inglês, o sistema fonético não é tão regular. Então, qual é a dica que a gente dá desde agora no começo? Acostume-se com o som das palavras. Então, quando você estiver lendo ou ouvindo, foca muito mais no que o seu ouvido está pegando do que o seu olho está vendo. E assim você vai começar a se acostumar e memorizar o som das palavras. Então, não fique preso no que você lê, foque no que você escuta. Com o tempo, você vai começar a entender os padrões disso, vai te ajudar ainda mais, mas essa é uma dica de ouro. Acostume-se com o que você ouve e foque no que você ouve, beleza? Segundo item, é muito importante conectar as palavras ao falar. Então, quando a gente está aprendendo um idioma, a gente tem a tendência de ler cada palavra separada. Só que não é assim que se fala normalmente. Inclusive, no português, a gente junta as palavras. Ela tem uma melodia, ela tem uma cadência. No inglês também. Então, vou te dar 3 dicas aqui, 3 roteiros gerais para você saber quando que você conecta palavras no inglês. Primeiro, quando você tiver 2 sons iguais, você vai transformá-lo em um só. Não precisa falar os 2, só um. Então, olha só. My house is blue. A minha casa é azul. Perceba que house termina com i e o is também começa com i. Então é o mesmo som praticamente, ou muito parecido. Então você junta um no outro. My house is blue. É como se esse aqui você deixasse de fora e fosse direto para o is. My house is blue. My name is Marco. Olha, de novo, name termina com e o is começa com e. Então, my name is Marco. My name is Marco. Junta tudo. Segundo ponto, consoante mais vogal, junta tudo. Por quê? Uma consoante e uma vogal, você forma uma sílaba, não é mesmo? Você forma um som.
Então, isso também acontece em palavras separadas. Olha aqui os exemplos para te ajudar. How can I help you? How can I? O can termina com esse som de N e o I é esse som de I. Então, o N com I vira nai. How can I? How can I help you? Pratica aí comigo. How can I help you? E não how can I help you? How can I help you? I need your help. I need your. O D com o I. Need your. Need your. I need your help. This is a car. Aqui são duas conexões. Ó. This is a car. This is a car. This is a car. Z-za. This is a car. This is a car. Ok? Como eu posso te ajudar? Eu preciso da sua ajuda. Esse é um carro. E as letras mudas, que olha, são muitas letras mudas no inglês. Mais de 60% das palavras têm pelo menos uma letra muda. Então, a gente tem que se acostumar. Olha essas aqui, ó. I don't know. Don't, esse T, geralmente ele não é pronunciado, a não ser que você queira dar uma ênfase. Então, ó, don't. I don't know. I don't know. O K também é mudo. I don't know. Eu não sei. I like swimming. I like swimming. Eu gosto de nadar. O G também é mudo. I like swimming. Termina no N. I like swimming. Então, fica atento. Lembra da primeira dica? Confia no que você está ouvindo e anota para você saber. Ó, essa letra aqui não foi falada, então eu posso deixar ela de lado. Certo? Então, junta aí, conecta as palavras ao falar. Vamos agora para o item 3. O item 3, como fazer perguntas em inglês, costuma ser uma dorzinha de cabeça em quem está começando a aprender inglês. Só que quando você entende que só existem duas formas de fazer perguntas em inglês, tudo fica mais claro e mais simples. Então, você não precisa ter medo. Duas formas de fazer perguntas em inglês. A primeira, invertendo verbo e sujeito, que é talvez a primeiro tipo de pergunta que você encontra quando está aprendendo inglês, porque você encontra o verbo to be logo nas primeiras aulas. Então, ó, inverte o verbo com o sujeito. Em quais ocasiões que isso acontece? Quando você estiver falando com o verbo to be, com os verbos modais, temos alguns exemplos aqui deles, ó, o can, o could, o should, o would, e quando você estiver lidando com o verbo have, que é o verbo ter, dentro da estrutura do present perfect. Não se preocupa com cada detalhe aqui, tá bom? A gente vai ter vídeos para explicar cada um deles, mas é só para você ter uma ideia geral. Então, eu dei um exemplo de cada. Verbo to be. Are you Peter? Você é o Peter. Eu inverti. Ao invés de you are Peter na afirmativa, eu inverto para ficar a interrogativa. Are you Peter? Can I sit here? Posso sentar aqui? Um verbo modal. Eu inverti também. I can sit here. Eu posso sentar aqui. Eu inverti para ficar can I sit here? Posso sentar aqui. Have you seen Kate? Have you seen Kate? Present perfect, verbo have, inverto, tá bom? Tá bom? Então, o que era uma frase afirmativa, eu só inverto o verbo com o sujeito e eu já transformei em pergunta. Agora, existem outros verbos, todos os outros verbos, a gente vai usar o nosso amigo do. A gente vai chamar o do para ajudar a gente. Ele é um verbo auxiliar e é muito simples de usar o do. A gente coloca ele na frente, lá no comecinho, e a frase já se transforma em uma pergunta, tá bom? Para todos os outros verbos, você vai chamar o do. Então, ó, do you know my brother? O verbo know não se encaixa em nenhuma dessas três categorias aqui de cima. Então, você vai precisar do do. Você só coloca o do lá na frente e já transformou em pergunta. Do you know my brother? Você conhece o meu irmão? Pronto. O único detalhe que você tem que prestar atenção é que na terceira pessoa do singular, quando a frase estiver conjugada no he, she, it, você precisa usar o does, tá bom? Que é uma variação do do por conta daquela regrinha do S que a gente coloca na terceira pessoa do singular no presente, tá bom? Does he speak English? Ele fala inglês e pronto. Duas formas de fazer perguntas em inglês. Sempre que você tiver dúvida, volta aqui nessa aula, volta aqui nesse slide para você conferir. Item 4. Tempos verbais básicos em inglês.
Quando eu me comunico, basicamente eu falo ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Claro que cada um desses tempos verbais tem algumas regrinhas mais específicas, mas se você entende as gerais primeiro, tudo fica mais fácil. É isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vamos lá então. Então vamos lá. Primeiro, o presente. O presente é muito fácil no inglês. Por quê? Todos os verbos vão ser conjugados da mesma forma em qualquer pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Eu, você, ele, nós, eles, elas, tá bom? É muito simples. Então olha só, o verbo like, por exemplo, gostar. I like, eu gosto. You like, você gosta. We like, nós gostamos. They like, eles gostam. No português, muda. Cada pronome aí, cada pessoa tem o seu finalzinho do verbo. Aqui no inglês não, é tudo like. Todos os verbos vão ser assim no presente, iguais em qualquer pessoa do discurso. Agora, quando eu estou falando de terceira pessoa do singular, he, she, it, ele ou ela, a gente precisa fazer só uma coisinha, que é colocar o S na frente. Isso só vale para o presente e só vale para a terceira pessoa do singular. He, she e it, tá bom? E isso vale para todos os verbos. O passado também não é difícil, não. A gente só precisa se preocupar em colocar um ed na frente, aliás, no final do verbo. Então, por exemplo, o verbo like. Para eu falar que eu gostei, é só colocar o ed. I liked. Você gostou? You liked. E por aí vai. We, they, he, she, it. Todos os pronomes, todas as pessoas aí, a gente só coloca o ed e pronto, já falou no passado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os verbos irregulares, e aí você vai ver que nos irregulares a gente não vai usar essa regra, mas isso é detalhe. Se você entende que o ed transforma para o passado, isso vai valer para muitos e muitos e muitos verbos. Os irregulares a gente deixa para aprender com o tempo, tá bom? E o futuro a gente vai usar o will. O will é marca de futuro no inglês. Eu quero transformar um verbo no futuro, é só colocar o will antes. Então, olha só, o verbo see é ver. Se eu quero dizer que eu vou ver a Marta amanhã, eu só preciso colocar o will antes do verbo. E o verbo see já vai estar no futuro. O will modifica o verbo e transforma, joga ele para o futuro. Então, I will see Martha tomorrow. Eu verei, eu vou ver a Marta amanhã. Existe outra forma de falar no futuro? Existe. Mas com will, você já fala em todas as ocasiões, com muita tranquilidade. Então, guarda o will agora e depois a gente estuda as outras opções que a gente tem no inglês, tá bom? E o quinto e último item da nossa lista aqui do manual do inglês é sobre os verbos irregulares. A gente acabou de falar dos verbos regulares, quando eu quero jogar eles para o passado, é só colocar o ed no final. Os verbos irregulares, o próprio nome já diz, não tem uma regra específica e não é o ed, tá bom? Então, cada verbo irregular tem a sua forma específica no passado. E aí não tem jeito, é memorização mesmo. Mas não se preocupa, a maioria é regular e quando a gente encontrar um irregular, a gente vai aprendendo ele parte por parte. Começa pelos mais utilizados, é claro, não precisa se preocupar em memorizar todos os verbos irregulares de uma vez, isso não vai te ajudar, tá bom? Então, só para você ver isso, né, de forma mais clara, dois exemplos. O verbo eat é o verbo comer. No passado, não é ed, é ate, porque ele é irregular. Então, se eu quero dizer que eu comi macarrão ontem, eu vou falar I ate pasta yesterday. I ate pasta yesterday. O verbo see é o verbo ver. No passado é saw. Não tem nada a ver com ed aqui, tá bom? Porque ele é irregular. Então, para eu falar que eu vi o seu irmão semana passada, eu vou dizer I saw your brother last week. I saw your brother last week. Eu vi o seu irmão na semana passada, certo? Então, verbos regulares não é ed que vai pôr eles no passado, mas sim uma forma específica que cada verbo vai ter, você vai aprendendo com o tempo, certo? Com isso, a gente fecha aqui o nosso manual de instruções do inglês. E olha só, saber esses grandes temas
te prepara para essa jornada maravilhosa de aprendizado do idioma. Lembra? Claro, existem muitos detalhezinhos que a gente poderia entrar aqui, mas essa é uma aula de overview, de você ver de forma geral, para que você, tendo essa visão geral, abrangente do idioma, você tenha mais clareza no seu caminhar aí, você não estranhe o que você vai encontrar em cada etapa desse processo. A gente vai te ajudar agora muito mais com as próximas aulas, tá bom? So that's it. Espero que você tenha gostado desse vídeo de manual de instruções do inglês, mas eu quero saber agora, hein? Me conta aqui nos comentários qual desses 5 itens mais te ajudou hoje. E ó, fique com a gente nas próximas semanas, porque a gente vai te dar toda a base que você precisa para começar ou recomeçar o seu estudo de inglês. Se você gostou desse vídeo, ó, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos, tá bom? Thank you very much. See you next video. Bye.